Boa noite. Boa noite. O senador Jean Paul Prates é o nosso entrevistado de hoje. O cenário político está no ar. Vamos conversar agora com o senador Jean Paul Prates, do PT, Rio Grande do Norte. Se você não conhece, é o senador que está se despedindo agora aqui da nossa bancada do Rio Grande do Norte no Senado, abrindo a vaga aí nessa disputa acirrada que a gente está vendo. A gente vai falar sobre a corrida eleitoral no programa de hoje com o nosso convidado. Mas vamos conversar primeiro sobre a atividade legislativa. Teve um destaque aí nesses últimos dias com o famoso Prêmio Congresso em Foco. Esteve entre os 15 senadores votados ali, votados como melhores senadores. E como é que o senhor vê esse número aí depois desses anos de atuação? Boa noite. No Senado Federal. Boa noite, senador. Boa noite, Carol. Boa noite, Bonúvio. Obrigado. Para quem ainda não me conhece, né? Vou te falar assim para se prevenir, né? Não, é verdade. Não, mas tem gente que ainda pergunta, volta e meia. Eu acho que é mais implicância mesmo. O pessoal entra às vezes na rede. Quem é esse aí? Tá. Mas eu não fico chateado, não. Mas, de qualquer forma, nós estamos nos despedindo. Ainda faltam 4 meses, porque esse mandato vai até fevereiro do ano que vem. Ele não termina na virada do ano. Mas nos despedindo com cada um dos anos de mandato colocados entre os 10 ou entre os 15 melhores senadores pelo Congresso em Foco e também em outros rankings aí onde a gente se destacou. Eu acho que isso se deve ao fato de a gente fazer, apesar de estar na oposição, né, isso é muito mais difícil você se destacar como senador da oposição, mas pelo fato de a gente estar fazendo uma oposição responsável, construtiva, não apenas panfletária, não apenas de protestar, de fazer oposição pela oposição. A gente tem construído muita coisa. Em termos legislativos, fomos relatores de muita coisa importante, o marco regulatório das ferrovias, a lei durante a pandemia, a lei de máscaras, a lei que deu prioridade a vacinas latantes, não é? Várias incumbências durante a CPI da pandemia, depois essa relatoria do marco regulatório das ferrovias, que é um marco que vai praticamente transformar o setor ferroviário nacional, onde a gente criou vários capítulos importantes, modernos de legislação para incentivar investimentos. Fizemos agora um projeto de lei que vai permitir uma nova fronteira de investimentos no Brasil e no Rio Grande do Norte, no Ceará, que é o marco regulatório para a energia offshore, a energia no alto mar, né? Isso é eólica e outras fontes, ondas, marés, correntes marítimas, coisas que nem inventaram ainda, mas que já vão estar reguladas por essa lei, porque ela regula a titularidade do mar territorial para uso de geração de energia, como também águas interiores, açudes, espelhos d'água, lagos, lagoas, né? Tudo isso está nessa lei. Fizemos uma lei para regular também uma nova atividade industrial, que é a produção de hidrogênio, que é uma forma de estocar energia na forma do gás hidrogênio, separando da água com energia renovável, chamado hidrogênio verde. Nós temos vários projetos já entabulados pelo governo do estado aqui para o Rio Grande do Norte. É exatamente o fundo da questão do porto aqui no litoral norte, é justamente estribado em cima da questão do hidrogênio e da produção de energia no mar. Temos um projeto para criação, para regulação da geração de gás a partir de aterros sanitários, que é um processo que também não tinha lei, mas que é muito natural que aconteça, né? O lixo acumulado dentro dos aterros sanitários gera quantidades enormes de biogás e isso tem que ser aproveitado para geração de energia. Não havia lei, fizemos. E, finalmente, fizemos uma lei também de um novo setor completamente não visto antes ainda no Brasil, que é o sequestro de carbono. Você tirar carbono da poluição da natureza e injetar em reservatórios de petróleo ou em reservatórios geológicos vazios. Então, você faz uma sísmica ao contrário do petróleo. Ao invés de para encontrar petróleo, é para encontrar buracos nas camadas geológicas para injetar carbono. E isso dá muito dinheiro mundo afora hoje. E são empresas de petróleo ou empresas de serviço, como a gente aqui conhecia muito bem em Mossoró, Schlumberger, Halliburton, Weatherford. Todas essas empresas hoje estão fazendo processo de injeção e armazenamento de carbono em reservatórios de petróleo. Isso também é outra atividade completamente nova que vai se abrir para o Brasil com esse marco regulatório. São 4 leis que a gente chama de leis, é um pacote de leis de descarbonização da economia. E isso a gente vai trabalhar muito no futuro, oxalá, do nosso presidente Lula,
que vai dar uma atenção especial a isso, já colocou isso no programa de governo, tem falado sobre esse assunto, e o Rio Grande do Norte é um destaque fabuloso, e a região de Mossoró, principalmente por uma grande produtora de petróleo em terra, terá certamente muitas oportunidades, não só lá no offshore, geração de energia, é uma nova matriz completamente diferente, como em terra também com essa questão do armazenamento de carbono. Vamos então fazer um intervalo. No próximo bloco a gente volta e conversa mais com o senador Jean Paul Prats. Continuamos o cenário político. Nesta quinta-feira estamos conversando sobre a atividade no Senado, aqui do nosso convidado, Jean Paul Prats. Você participa do programa de hoje através das nossas redes sociais. Manda aí sua mensagem, interage no programa de hoje com a gente. Pode mandar pergunta para o nosso convidado e você sabe que pode também trazer qualquer outra temática envolvendo política no nosso programa de hoje. Estamos aguardando a sua participação. Vou falar em leis orçamentárias, um assunto que deixou muitos norte-riograndenses chateados nas redes sociais, vamos dizer assim, foi o veto em relação à duplicação da BR-304 na Lei de Diretrizes Orçamentárias da União. Causou muita polêmica e muito debate realmente nas redes sociais. O senador Jean Paul Prats se pronunciou em relação ao assunto e existe uma forma de reverter esse veto à tão sonhada duplicação da BR-304, senador? Carol, existe sim, se toda a bancada se mobilizar e entender o que é o processo orçamentário. Eu me pronunciei porque eu fui o autor diversas vezes dessas inserções. Como membro, durante 2 anos dos 4 que eu ocupo lá, da Comissão Mista de Orçamento, que não é um trabalho fácil, é um trabalho complicado, é um trabalho que exige conhecimento de orçamento, conhecimento do processo de orçamento. Como vocês viram na reportagem em Mossoró, não é muito diferente. Existem 3 instrumentos importantes. O plano plurianual é onde você faz o plano para 4 anos das obras, das rubricas de tudo. E esse plano plurianual resulta numa LDO, uma Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esta lei você coloca rubricas, sem necessariamente valor ou de onde vai vir o valor. Você indica valores, rubricas importantes e ressalta obras que você quer fazer em destaque. É aí que nós inserimos, não só no PPA em 2019, como na LDO nesses anos todos, a 304 pela primeira vez na história do Rio Grande do Norte. E vou contar por quê, Carol. Porque na época da discussão da Comissão Mista de Orçamento, todos os membros da bancada que passaram pelo Congresso Nacional, historicamente, tentaram inserir a 304 na LDO como rubrica separada e a comissão não deixava, porque há uma regra informal na comissão que diz que se a BR for apenas no mesmo estado, ela cai na vala comum das obras do Ministério de Infraestrutura, ela não pode ser destacada. Só podem ser destacadas as rodovias estruturantes que passam de um estado para o outro. E eu, pela primeira vez, fui lá e organizei um argumento diferente. Eu disse, gente, espera aí, tudo bem que a 304 entre Natal e Mossoró só está dentro do Rio Grande do Norte. No entanto, o projeto do Brasil é juntar todas as capitais do Nordeste litorâneas por pista dupla. E isso aconteceu nos governos Lula e Dilma entre Salvador e Natal. Tanto de Salvador até Natal você anda em pista dupla, não é verdade? Ora, o Rio Grande do Norte não tem culpa de fazer a curva do Brasil. Se você andar até Touro, você cai no mar. Acaba a 101. Então você é obrigado a virar para a próxima capital, que é Fortaleza, você é obrigado a vir por Mossoró pela 304. Então a 304 não é uma rodovia federal do Rio Grande do Norte, é uma rodovia federal importante para conectar as capitais do Nordeste, para terminar essa missão. E, na verdade, só falta esse pedaço, porque a partir da divisa do Ceará até Fortaleza já está pista dupla. E aí, com esse argumento, nós vencemos finalmente a resistência dos congressistas, tanto deputados quanto senadores da CMO, e colocamos isso na LDO lá em 2020. 21 ficou, e aí de 22 para frente, que é de agora para 23, o presidente, que deixou isso ficar lá, a rubrica separada, todo esse tempo, misteriosamente resolveu vetar essa rubrica. Alguns deputados vieram a dar pitaco sobre isso, sem saber absolutamente nada de processo orçamentário, dizendo que a razão do veto foi porque eu não teria indicado a origem dos recursos. Só que a LDO não pede isso, é apenas a rubrica em destaque. O recurso vai ser dado no terceiro instrumento que eu não falei aqui, que é a Lei de Orçamento Anual, a LOA, essa que a gente está discutindo agora em Mossoró. A mesma coisa na federação. Então, a LOA, sim, destina recurso.
O fato de eu não ter a rubrica na LDO é lamentável porque nós, deputados e senadores, por exemplo, não vamos poder destinar recursos para essa rubrica específica. Vai ter que dedicar para o Ministério, e o Ministério é que vai resolver em que rodovia vai colocar no Brasil todo. Então é muito importante que a gente derrube o veto do presidente, com todo o respeito. Não há explicação para ele ter tirado a 304, a não ser o fato de querer sabotar uma obra no futuro governo. De repente sabe que vai perder a eleição e não quer deixar isso para Lula fazer, ou para a próxima bancada que se eleger. Nós queremos que a rubrica fique aberta, ela ficou desde 2019 aberta. E é importante para Mossoró, é importante para Natal. Outra coisa, eu trabalhei nessa rubrica, mas não foi só nisso. Eu trabalhei com o ministro Tarcísio de Freitas, ministro de Bolsonaro, enquanto estava como relator das ferrovias durante 2 anos. Trabalhei na 304 e há registros disso nas nossas redes sociais, várias reuniões seguidas, acompanhando e dando sugestões. Por exemplo, uma sugestão importante que eu dei. Ministro, faça o próximo bloco de duplicação, já que fizemos a Tabajara para sair de Natal em direção a Mossoró, o próximo bloco tem que ser de Mossoró em direção a Sul, para que a rodovia vá sendo duplicada de forma convergente, que é próxima às grandes cidades, que é onde exatamente você tem um fluxo maior. Ele aceitou a sugestão. Estão lá os blocos já prontos para fazer licitação. No entanto, entrou o ruído do negócio de pedagiar. Algum gênio foi lá e resolveu dizer que Mossoró-Natal ia ser a primeira rodovia pedagiada do Nordeste. Não tem sentido isso, é inviável. E é inclusive ilegal, porque para pedagiar uma rodovia no Brasil, a lei pede que você tenha caminho alternativo. Você só pode pedagiar alguma coisa se você tiver um caminho gratuito alternativo, mesmo que seja mais curvo, mais sinuoso, uma qualidade pior, pista única, mas você tem que ter uma alternativa. E Natal, Mossoró, você não tem essa alternativa, você não pode pedagiar. E o que a bancada federal do Rio Grande do Norte diz sobre a questão do veto? Diz várias coisas. Alguns tentam justificar o veto do presidente. Eu acho que isso aí é chegar ao absurdo do absurdo. Você, tudo bem, reconhece que o presidente errou. Procura o presidente para saber por que ele fez isso. Reage a isso, já que você é da bancada do presidente. Tem mais acesso a ele. Tem como conhecer a mente dessa pessoa. Por que ele fez isso? Não há razão para se tirar da LDO a rubrica, meramente a rubrica BR-304. Não há razão para se ter feito isso, a não ser essa que eu estou dando. Não vou deixar o outro fazer. A derrubada do veto? A derrubada do veto é simples, é votar pela derrubada do veto. Quando tiver a sessão do Congresso Nacional, que é uma sessão que junta as duas casas, senadores e deputados, é vigiar, pessoal. 8 deputados do Rio Grande do Norte, 3 senadores do Rio Grande do Norte, todos têm que votar a favor da derrubada do veto, porque não há razão para não ter a rubrica na LDO. Vamos explicar para quem está assistindo a gente o que é que significa essa ideia, defendida, inclusive, pelo governo federal, de pedagiar a BR aqui entre Mossoró e Natal. Quem está assistindo a gente que não está entendendo, o que é que isso significa? Quem está assistindo, senador, não tome susto. Isso não vai acontecer. Nós não vamos deixar e, como eu disse, é ilegal. Existem 2 ideias. Uma ideia mais precária inicialmente, que o Ministério chegou e disse, olha, Jean, tudo bem, a gente vai trabalhar na duplicação, mas a gente precisa aguardar um processo de privatização da via, porque a gente quer que ela seja pedagiada. Eu disse, isso é impossível, tudo que eu expliquei aqui. Aí veio uma outra ideia, que era o seguinte, não, nós vamos pedagiar a BR-101 até Recife, ou de Recife a Salvador, enfim, algum pedaço lá da 101, e quem pegar esta operação vai ser obrigado a fazer a duplicação de Mossoró a Natal. Eu disse, isso é mais estúpido ainda, ministro. Me desculpe, eu tenho intimidade com ele para dizer isso. Isso é uma estupidez. E ele disse, eu concordo, mas estão colocando isso em cima de mim. Eu disse, olha, então não vai sair. Então, vamos fazer o seguinte, pelo menos deixe a LDO lá. Faça um primeiro lote na saída de Mossoró em direção a Sul, o tamanho que for, como se fosse a reta Tabajara daqui para lá. E deixa quieto que uma hora a gente vai conseguir esse negócio. Agora vamos empurrando a rubrica dentro da LDO para a gente poder botar dinheiro do jeito que a gente teve colocando na Tabajara até hoje. Aí, por exemplo, o deputado Girão vem com uma conversa, toda a vida ele vinha com essa história de reta Tabajara. A reta Tabajara já era para ter terminado essa obra. Há muitos anos. Já era para ter terminado essa obra. Não procede mais a bancada gastar dinheiro colocando na reta Tabajara. Sabe por quê? Porque o governo, e eu dizia isso quando foi decidido isso, que eu fui voto contrário, porque eu preferia começar outra coisa, eu disse, olha, o Ministério de Infraestrutura, o ministro, que eu sou da oposição, eu falo mais com ele do que vocês, me disse que já tem o dinheiro. Vocês vão queimar a emenda da bancada. Pega a emenda da bancada e usa para abrir uma nova obra.
Pode usar para 304, por que não? Propusemos e ganhamos. A emenda saiu também pela bancada. Saiu a minha emenda específica da LDO e saiu a emenda da bancada para começar 304. Mesmo que sejam estudos, a gente sabe que é R$1 bilhão, tá bom, mas mesmo que comece um estudo, comece alguma coisa, plante uma sementinha para manter a rubrica funcionando e ligada. A partir dessa rubrica ligada, o Ministério pode dedicar dinheiro especificamente para esta obra. E pode pensar outras formas de ganhar dinheiro. Você pode ter servidões, você pode ter novas áreas de postos de gasolina, áreas de convivência, enfim, você pode criar criativamente formas de não pedagiar a rodovia e fazê-la duplicada. É isso que a gente precisa perseguir. Vamos fazer o nosso segundo intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais cenário político. De volta, último bloco do nosso cenário político. Então, você participe do programa de hoje. Tem muito assunto ainda para a gente tratar com o senador Jean Paul Prats. Vamos voltar aqui a nossa conversa com o senador Jean Paul Prats. Senador, o senhor já falou aqui das leis, né, que o senhor propôs no Senado e o senhor já está se preparando para deixar ali a Casa Legislativa. No entanto, como é que fica arrumado tudo isso para que não fique perdido no arquivo do Senado? O que o senhor está se organizando para essas leis que são importantes para que elas continuem vivas? Bom, em primeiro lugar, é preciso dizer que eu estou como suplente, primeiro suplente de um dos candidatos ao Senado, que é o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves. E com ele tenho conversado, né, claro, não sabemos como é que vai ser o resultado da eleição, mas já tenho conversado, pelo menos com ele, sobre continuidade de alguns projetos e alguns compromissos. Em geral, independente do resultado da eleição ou não, Ronúvio, um projeto de lei nosso, por exemplo, só vai ao arquivo e fica definitivamente por lá se ele não tiver um passo andado, ou seja, se ele não passar por uma comissão ou não foi a votação em algum lugar. De maneira que o meu desafio agora é justamente fazer, nesses 4 meses que sobram, alguma movimentação sobre algum desses projetos. Alguns estão com uma relatoria minha, eu já entreguei. Outros, como o caso da energia offshore, o relator foi o senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, que é líder do governo, portanto, o projeto acabou sendo bem consensuado, nós trabalhamos juntos, muito próximos, líder da minoria, oposição ao governo e líder do governo. Já passou por uma comissão, portanto, esse já não tem risco de ir para o arquivo e sumir. Ele vai para a Câmara e depois volta para o Senado se for modificado. Os outros 2, que são de autoria minha, do hidrogênio e do resgate de carbono, que são os mais importantes, esses a gente vai fazer andar, pelo menos na Comissão do Meio Ambiente ou na Comissão de Assuntos Econômicos, e aí eles ficam salvaguardados para a legislatura futura. Há um projeto que eu também não mencionei aqui, mas que é muito importante, que eu assumi a relatoria agora, que é um projeto muito querido, Carol, porque o senador Anastasia, quando foi para o TCU, ele foi pessoalmente ao meu gabinete me entregar. Disse, Jean Paul, você fez esse trabalho das ferrovias, que ele acompanhou muito comigo, e eu tenho muita referência positiva no Senado, e ele me disse, eu quero que você relate este projeto. E me entregou o marco regulatório do transporte urbano, da mobilidade urbana. Sabe o que é isso? Simplesmente é para organizar as concessões de ônibus, serviços públicos, transporte, em geral, de todas as cidades brasileiras, que é um caos, né? Todo mundo sabe, todo mundo vive, a cada campanha de prefeito, o caos que é a discussão de concessões de ônibus, tarifa de ônibus, transportes públicos integrados como aqueles VLTs, em algumas BRTs em algumas cidades, trens urbanos, enfim, tudo isso que existe no Brasil todo. E no nosso Rio Grande do Norte, nós já tínhamos começado pelo mandato um programa de estudo e implementação de uma política de transporte urbano para cidades médias e pequenas. Eu tinha começado a fazer um laboratório em Pau dos Ferros, um laboratório na Pipa, ali em Tibau do Sul, como cidade turística, e uma em Lagoa dos Velhos, que era considerada uma cidade pequena. Porque existem problemas de mobilidade em Mossoró, em Natal, mas também em Pau dos Ferros e também em Lagoa dos Velhos, por incrível que pareça. Que sejam 2 motonetas elétricas com a prefeitura circulando para os idosos, para as pessoas saírem e irem ao outro lado da cidade, que sejam soluções mesmo simples, mas o problema de mobilidade é um problema do Brasil e do Rio Grande do Norte. Então a gente vai finalmente assumir essa relatoria eu faço questão, até pelo pedido do senador Anastasia, de entregar até o fim do ano.
A gente tem aqui algumas participações. Alô para Caquinha do Odete Rosado. A gente tem também aqui a participação do Ivan do Boa Vista, parabenizando pelo programa e dizendo que está feliz, viu, Vonulfo, porque os candidatos não estão perturbando no mercado do vucu-vucu. Tá bom, parece que ele não gosta de movimentação, ainda, né? Pois é, pois é, lembrou bem o senador, viu, Ivan? Temos também a Graça do Nova Betânia dizendo que entrevista boa, muito obrigada, tá certo? Obrigado. Eu que agradeço a audiência. A gente tem aqui uma observação do Erasmo Firmino no nosso Twitter, dizendo: dá uma tristeza assistir a entrevista do senador Jean no cenário político, saber que perderemos um congressista tão capacitado e qualificado para o cargo. Deixa eu dar um recadinho para Erasmo. tivemos. Erasmo, não fique triste. Eu não me sinto absolutamente diminuído. O acordo, a aliança política nesse sentido foi de altíssimo nível, envolveu siglas de partidos de esquerda. Nós temos uma chapa muito positiva que tem esse compromisso de eu ajudar Carlos me ajudar, e a gente vai estar em contato, vai exercer esse mandato conjuntamente. São 8 anos e eu provavelmente devo, de alguma forma, ajudar o presidente Lula. Então, não fique triste. Como ministro? Talvez, não sei, com alguma coisa que ele que vai me convocar, não sou eu. E também preciso ganhar a eleição primeiro, né? Tem pergunta sobre isso aqui, viu? Mas antes eu queria saber qual é a análise que o senhor faz desse contexto atual da disputa ao Senado, tão incerta, tão acirrada. Na verdade, acabou sobrando a disputa para o Senado de forma um pouco mais acirrada, porque os candidatos se concentraram. Você lembra que havia até disputas dentro das próprias hostes governistas entre 2 ministros para serem candidatos a senador. Nenhum quis disputar o governo. Era fácil resolver, né? Um ia para o governo, outro ia para o Senado. Mas ninguém quis disputar contra a Fátima Bezerra. Os candidatos que apareceram, todos contra ela, apareceram na última hora. Essa que é a verdade. Então, foram definidos de última hora e vão disputar para cumprir tabela de alguma forma, porque ela, com certeza, as pesquisas indicam isso, tem uma aceitação bem maior do que essas candidaturas que foram postas. E aí no Senado ficou aquela disputa, de um lado do governo, 2 candidatos muito fortes, acabou prevalecendo um, e no nosso lado, principalmente, também ficaram definições a se fazer, mas finalmente se consensuou em torno do nome de Carlos. A esquerda toda e mais um pouco, né, o MDB, né, outras siglas, republicanos e tal, em torno do nome da governadora, em torno do nome do presidente Lula. Eu me compus justamente nessa situação de suplência, isso não me diminui em nada, eu não acho que tenha sido nem descartado, nem coisa nada de novo, isso faz parte do partido. O partido é um time de futebol. Às vezes você está jogando titular, às vezes você está jogando no banco, torcendo para o time ganhar assim mesmo. Você não pode estar no banco chateado, torcendo contra o seu próprio time. Então é assim que eu estou, é assim que eu me sinto e vou certamente ocupar alguma posição que o partido, o presidente Lula me destinarão, né, e vou cumprir meu papel como parlamentar que fiz e agora como membro do partido, como, enfim, pessoa política que mostrou pelo menos algum trabalho, algum valor, eu tenho certeza que eu fiz isso. De maneira que essa chapa, essa disputa do Senado, claro, vem Rafael, após as decisões todas, também se coloca na sua candidatura, acho legítimo, acho válido que se coloque assim. Não foi exatamente o que se planejava, porque o PSB é uma sigla de esquerda, está com Lula também na coligação principal para presidente, mas não está na coligação do Estado. Então isso coloca um certo problema. De qualquer forma, nós estamos com a nossa coligação, Fátima, Lula, Carlos, Jean, enfim, os nossos candidatos à disposição para fazer uma belíssima campanha, sem incomodar muito lá no Vucu Vucu, mas de alguma forma mostrando projetos, mostrando realizações, e eu espero que a gente esteja muito junto. Vamos ficar aqui 3 dias em Mossoró, circulando, conversando e recebendo sugestões. Erismar Faria e André e auxiliadores estão assistindo de governador de Cerro Rosado e parabenizando o seu senador Jean Paul Prates. A gente tem o Viva Luiz de Aires. Cerro Rosado. Luiz Aires diz que as RNs estão em péssimo estado. E esta é uma crítica que tem sido feita principalmente pela oposição durante esta campanha à governadora Fátima. O que o senhor diz sobre isso? Bom, digo o seguinte. Primeiro, o que ela diz também, não quero cansá-los. Mas os 2 primeiros anos do governo de Fátima foram todos ocupados, tentando pagar a folha, priorizando a máquina do Estado para ela poder funcionar, 4 salários atrasados, 1 bilhão em dívida com fornecedores. Foi assim que ela recebeu o Estado. Segundo, depois tem pandemia, 2 anos de pandemia. Quem em sã consciência, no meio de 2 anos de pandemia, vai sair na rua para ficar consertando estrada? E chuvas. Então,
Obviamente, o resultado no quarto ano, do terceiro para o quarto ano, é que as estradas estão deterioradas pelo tempo e não havia dinheiro para fazer as obras. O que ela está se comprometendo a fazer, e já apresentou esse plano, e já começou a fazer, ainda nesse mandato, um plano de recuperação de rodovias prioritário para a logística do Rio Grande do Norte. É votar e esperar o que ela vai fazer. Nós temos aqui a pergunta do Eronildes Júnior. Ele pergunta, senador Jean Paul Prats, por que o PT em 14 anos de governo não duplicou a BR-304? Porque, na verdade, Pedro, como é o nome dele? É o Eronildes. Eronildes. Porque isso faz parte justamente deste plano que o Congresso tem que aprovar e que tinha essa resistência dentro do Rio Grande do Norte, porque o plano de integração entre as capitais do Nordeste incluía principalmente como prioridade a 101. A BR-101, por excelência, é essa BR que passa por todo o litoral. Depois, para o resto do Brasil, tem a BR-116 também, as duas correm em paralelo. São essas principais artérias costeiras do Brasil que foram priorizadas pelo governo Lula e Dilma, que conseguiu e fez, né, de Salvador, como eu disse, até demais, né, até do Sudeste em diante, mas de Salvador, no Nordeste, até Natal, e depois do Ceará também, aquele pedaço para o lado de lá, né, para o lado do Piauí, etc., também duplicado. Aqui a gente ficou encalacrado com essa questão, com essa resistência da CMO de colocar a rodovia como prioridade, como rubrica especial. E aí, quando ela não é uma rubrica especial da LEO, o que acontece é o seguinte, cai, como eu disse, na vala comum de todas as obras, trechos, pedaços, segmentos que o DENIT e o Ministério da Infraestrutura têm que atender. Então, é uma briga um pouco mais agressiva, né? Porque você tem que ficar lutando com todos os outros pedidos de todo o resto do país. Nosso tempo já está quase no final, mas, senador, o senhor entrou com uma série de pedidos de impeachment do presidente ao presidente Jair Bolsonaro. Por que entrar com tanto pedido de impeachment, ainda mais nessa reta final do governo? Vou lhe explicar. Eu virei um serial impeacher, né? Na verdade, é muito simbólico isso, Carol, porque é o seguinte, é claro que a gente sabe que o presidente Arthur Lira não vai dar seguimento a nenhum pedido de impeachment. Mas o problema também é que a gente não pode vulgarizar os crimes de responsabilidade. Alguns dizem, mas está vulgarizando o impeachment. Não estamos. A cada crime de responsabilidade cometido tem que ser apresentado um pedido de impeachment. E o que eu comecei a fazer, eu parei para pensar, eu falei, vem cá, por que agora, de repente, ele fala qualquer coisa, faz qualquer coisa e ninguém faz mais nada? Então, pelo menos, a cada semana, você vê que toda sexta-feira tem impeachment. Sextou, tem impeachment. E já foram 5 nessa sequência. Isso mostra o quê? Que o presidente da República, a cada semana, comete pelo menos 1, se não 2 ou 3, crimes de responsabilidade. Ou pelo menos alegados ou alegáveis crimes de responsabilidade. Então, vai um pedido de impeachment lá. Porque é natural da democracia que se faça isso. O presidente não pode fazer determinadas coisas, não pode ter determinados comportamentos que são escritos, tipificados como crime de responsabilidade, sem que não haja pelo menos uma reação. E eu espero, claro, que isso pese a gaveta e também sirva de registro histórico. Nós temos um registro, quem quiser entrar e ver todos eles, parece que é a agência pública dos jornalistas, que faz esse acompanhamento para e passo. Todos os pedidos de impeachment estão lá, todos eles crimes de responsabilidade, tipificados, todos com as suas razões, todos com as suas atitudes descritas. Centenas, e você pode pesquisar na Agência Pública de Jornalismo Independente, muito interessante esse site, inclusive, você pode dar uma olhadinha, então, nos pedidos. Marcos Galdino, João da UPA, do BH, Gildásio, que diz que está em dúvida, ainda não sabem quem vai votar, pois fica ligado aqui no cenário político para ter muita informação. Niel do Sumaré, Ricardo Lima, muito obrigada todos aí pela participação no programa de hoje. Não temos muito tempo, mas, senador Jean Paul Prats, muito obrigada pela conversa no programa de hoje. Obrigado, Carol, Vonúvio. Quero dizer rapidamente, prestar conta sobre a Mossoró. Mossoró é a minha cidade. Eu nasci, eu disse a vocês aqui em off, politicamente em Mossoró. Foi a primeira cidade que me deu o título de cidadão em 2005, por conta de ter trabalhado aqui com petróleo, outras coisas, consegui recuperar royalties aqui na época da prefeita Rosalba. Então, trabalhei com várias prefeitas e prefeitos de Mossoró, como consultor, depois com a governadora Vilma, enfim. É a minha região, é onde eu me sinto em casa, de fato. Então, eu quero dizer que foram mais de 2,5 milhões de reais de emendas para o hospital Tarcísio Maia, para a Liga Moçorense do Câncer na saúde. Metade foi isso, foi saúde. Criamos o projeto das areninhas, 2 areninhas são para Mossoró, escolas solares tem uma para aqui,
Enfim, a gente tem várias frentes onde a gente atuou, com mais de 2,5 milhões de reais destinados a Mossoró em 3 anos. Ainda tem mais um, que é daqui para o ano que vem. Então, vamos estar juntos aí e trabalhar por Mossoró e pela região toda que Mossoró representa tão bem. Seja sempre bem-vindo, senador. Você de casa, boa noite. Até amanhã. Obrigada pela audiência. Amanhã a gente se encontra às 7h25 da noite ao vivo aqui na TCM. Ótima noite e até lá.